A porta da mansão se abre com força. Uma mulher de uns 50 anos sai correndo, segurando a bolsa e limpando as lágrimas. Não aguento mais, esse menino é impossível, ela grita descendo os degraus. Podem ficar com o dinheiro, eu não volto aqui nem se me pagarem o dobro. De dentro da casa vem o som de choro alto e gritos infantis. Algo quebra. Mais gritos. Henrique Lacerda, empresário de 34 anos, para o carro na garagem bem na hora de ver a babá fugindo. Ele balança a cabeça cansado. É a 15ª profissional que desiste em 6 meses. Henrique entra em casa e encontra sua esposa Fabiana de pé na sala. Ela está com os cabelos despenteados e uma expressão de desespero. Não aguento mais, Henrique. Essa foi a última babá da agência. Fabiana fala, passando as mãos no rosto. Pedro expulsou todas, as melhores da cidade, as mais experientes. Ninguém fica com ele por mais de uma semana. Do andar de cima vem outro grito, seguido do barulho de alguma coisa batendo na parede. E agora? O que vamos fazer? Henrique pergunta subindo as escadas. Ele encontra Pedro, de 4 anos, no meio do quarto, cercado de brinquedos espalhados. O menino está vermelho de tanto chorar, com o cabelo grudado na testa. Pedro, meu filho, o que aconteceu? Henrique se aproxima devagar. Pedro para de chorar por um segundo, olha para o pai, mas volta a berrar ainda mais alto. Ele se joga no chão e bate os punhos no tapete. Não quero, não quero! Ele grita, repetindo sem parar. Henrique tenta pegar o filho no colo, mas Pedro se debate, empurra o pai e corre para debaixo da cama. Fabiana aparece na porta vendo a cena. Tá vendo? É assim o dia todo. Ele não come, não dorme, não deixa ninguém chegar perto. Henrique se ajoelha e tenta conversar com Pedro, que continua escondido. Pedro, vem cá, filho. Papai chegou. Não, vai embora, todo mundo vai. A vozinha responde lá de baixo, ainda chorando. Henrique olha para Fabiana, que está encostada na porta com os braços cruzados. Se não resolver isso, vou ter que parar de trabalhar para cuidar dele. Henrique fala, passando a mão no cabelo. Mas não posso agora, tá tudo complicado na empresa. Fabiana suspira e pega o celular. Sabe que mais? Vou ligar para a agência de novo. Se não tem mais babá, que mandem qualquer pessoa. Até faxineira serve, desde que consiga ficar com ele. Alguns dias depois, de manhã cedo, a campainha toca. Fabiana abre a porta e encontra uma jovem morena de 23 anos com uma máscara cirúrgica cobrindo metade do rosto. Ela carrega uma mochila simples e um balde com produtos de limpeza. Bom dia, a senhora pediu uma faxineira? A jovem pergunta com voz doce. Ah, é você então. Entra. Sou Fabiana Lacerda. Renata Lima. Ela responde entrando na casa. Fabiana olha para a máscara com curiosidade. Essa máscara é porque é que eu uso produtos bem fortes para limpeza. Renata explica, mostrando os frascos no balde. Soda, amoníaco, tenho que me proteger. Ah, entendi. Bom, a casa é grande, mas o principal é o quarto do meu filho. Ele está numa fase difícil e... Antes que Fabiana termine, um grito alto vem do andar de cima, seguido de barulho de coisas sendo jogadas. Ai, de novo, Fabiana suspira. Desculpa, é meu filho Pedro. Ele está impossível. Renata deixa o balde no chão e olha na direção da escada. Posso dar uma olhada? Às vezes criança se acalma com gente nova. Pode tentar, mas te aviso que ele está terrível. Nenhuma babá aguenta. As duas sobem. No quarto, Pedro está em cima da cama, jogando travesseiro e bicho de pelúcia para todo lado. Quando vê a mãe na porta, ele pega outro travesseiro para jogar. Pedro, para com isso! Fabiana fala irritada. O menino para com o braço no ar, segurando o travesseiro, e olha para Renata. Os olhos dele ficam fixos nela por alguns segundos. Devagar, ele baixa o braço e deixa o travesseiro cair na cama. Renata dá um passo para dentro do quarto, bem devagar.
Oi, Pedro, eu sou a Renata. Pedro inclina a cabeça para o lado, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Ele desce da cama devagar e caminha até ela. Sem falar nada, ele estende a mãozinha e toca o braço de Renata. Ela se ajoelha para ficar na altura dele. Pedro para de chorar completamente. Fica olhando nos olhos dela por cima da máscara. Você é legal, ele fala baixinho. Fabiana arregala os olhos, sem acreditar. Pedro não falava com estranhos há meses. Nossa, como você conseguiu isso? Fabiana pergunta impressionada. Renata sorri por trás da máscara, passando a mão devagar no cabelo de Pedro. Às vezes, criança só precisa sentir que a pessoa é boa. Pedro se encosta em Renata e fecha os olhos, relaxando. Isso é impossível, Fabiana murmura. Como uma simples faxineira consegue isso? Depois de algumas semanas, a rotina da casa muda. Pedro, que antes passava o dia fazendo birra, agora fica mais calmo quando Renata está perto, mas ainda tem seus momentos difíceis. Henrique chega do trabalho e encontra Pedro desenhando na sala enquanto Renata limpa os móveis. O ambiente está mais tranquilo, mas Pedro ainda reclama de vez em quando. Oi, papai! Pedro acena, mas continua concentrado no desenho. Oi, filho, o que você está desenhando? Pedro levanta o papel e mostra. É um desenho típico de criança. 2 figuras de palitinho de mãos dadas. Sou eu e a Renata, Pedro responde. Você chama ela de Renata? Henrique pergunta curioso. Às vezes eu chamo de Nata, Pedro fala, voltando para o desenho. Henrique olha para Renata, que está organizando os produtos. Onde você trabalhou antes? Ele pergunta num tom casual, mas interessado. Renata, para o que estava fazendo, um pouco nervosa. Em algumas casas pela região, nada muito especial. Pedro nunca se deu bem com as outras pessoas que vieram aqui. Você tem experiência com crianças? Não muito formal, não. Mas sempre gostei de criança. Pedro para de desenhar e olha para Renata. Nata, canta para mim? Qual música, Pedro? Aquela que você cantou ontem. Renata hesita, olhando para Henrique. É uma música simples. Acho que aprendi quando era pequena. Ela começa a cantarolar uma melodia suave. Pedro relaxa imediatamente, mas Henrique fica prestando atenção na música. Que música bonita! De onde você conhece? Renata fica nervosa, mexendo com o pano nas mãos. Não sei bem. Sempre soube. Sabe como é? É interessante. Pedro nunca reagiu assim à música antes. Fabiana desce as escadas nesse momento e para observar. Pedro, vem jantar. Ela fala com um tom um pouco seco. Quero que a Nata venha. Pedro responde sem se mexer. Pedro, a Renata trabalha aqui. Ela não janta com a gente. Então não vou. Henrique percebe a tensão no ar. Fabiana, preciso falar com você, ele diz, indicando a cozinha. Na cozinha, Fabiana sussurra para o marido. Isso não está normal. Ela é só faxineira, mas o Pedro só quer saber dela. Mas ele está melhor, não tá? Pelo menos não grita o dia todo. Henrique, isso não é normal. Uma estranha conseguir essa ligação com ele não faz sentido. Talvez ela só tenha jeito com criança. Ou talvez ela não seja só uma faxineira. Na sala, Pedro mostra outro desenho para Renata. Desta vez, 3 pessoas. Ele no meio, segurando a mão de uma mulher e de um homem. Quem são eles, Pedro? É minha família. Ele responde sério. Você, eu e o papai. Renata sente uma emoção estranha. Por que você me colocou na sua família? Pedro olha para ela com aquela sinceridade de criança. Por que você não grita comigo? Depois de mais algumas semanas, Renata está limpando o escritório de Henrique. Ele havia deixado alguns papéis espalhados na mesa antes de sair correndo para uma reunião. Enquanto organiza os documentos para limpar embaixo, ela vê uma certidão de nascimento com o nome Pedro Lacerda. Renata olha ao redor para ter certeza de que está sozinha e lê a data. 15 de março de 2019. Ela para por um momento.
Essa data é muito próxima de quando seu filho nasceu. Uma diferença de apenas um dia. Suas mãos ficam trêmulas. Ela pensa nas coincidências, a idade de Pedro, a conexão inexplicável que ele tem com ela, o jeito que ele a olha. Não pode ser, ela sussurra para si mesma. Não é possível. Mas algo dentro dela não consegue ignorar. Ela olha a certidão de novo, memorizando os detalhes. As lembranças da gravidez voltam. Renata, sozinha aos 19 anos, sem família, sem dinheiro. O parto difícil no hospital público e a notícia que destruiu sua vida. O bebê não resistiu. Sinto muito. Ela nunca viu o corpo do filho. Disseram que era melhor assim. Renata rapidamente organiza os papéis na mesa, tentando deixar tudo como estava. Mas sua cabeça está girando com pensamentos confusos. E se meu filho não morreu? E se eles mentiram? Ela balança a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Isso é loucura. Essas coisas não acontecem. Pedro aparece na porta do escritório. Nata, o que você está fazendo? Oi, Pedro, só limpando aqui. Vem brincar? Eu fiz um desenho novo. Renata olha para a criança, para o jeito que ele sorri, para o formato dos olhos. Ela tem uma pequena covinha no queixo e Pedro também tem. Claro, vamos ver seu desenho. Enquanto saem do escritório, Renata não consegue parar de pensar. Será que está ficando maluca? Será que está vendo coisas que não existem? Naquela noite em casa, ela fica olhando para o teto, sem conseguir dormir. As datas, a conexão, o jeito que Pedro reagiu a ela desde o primeiro dia. Preciso descobrir a verdade, ela pensa. Mas como fazer isso sem levantar suspeita? Do outro lado da cidade, Fabiana está no quarto, olhando pela janela. Henrique entra. Que foi? Você tá estranha. É aquela faxineira. Tem alguma coisa nela que me incomoda. Que coisa? Ela é boa com o Pedro. Justamente, é bom demais. Ninguém consegue uma ligação assim do nada. Henrique se deita na cama. Você tá exagerando. A mulher só tem jeito com criança. Fabiana continua olhando pela janela, pensativa. Espero que seja só isso mesmo. Ela não fala, mas já decidiu que vai ficar de olho em Renata. Vai descobrir quem ela realmente é e o que ela quer na casa deles. Porque alguma coisa não está certa, e Fabiana tem certeza disso. Fabiana está na cozinha tomando café, quando vê, pela janela, Renata brincando com Pedro no jardim. O menino está rindo, coisa que não acontecia há meses. Mas ao invés de ficar feliz, Fabiana sente um aperto no peito. Ela pega o celular e vai para o quarto, longe de ouvidos curiosos. Claudinha, sou eu. Oi, Fabi, que bom você ligar. Preciso de uma ajuda meio complicada. Você conhece alguém que trabalha com investigação particular? Investigação? Nossa, o que aconteceu? É sobre a funcionária nova. Tem alguma coisa nela que não me deixa tranquila. Cláudia ri do outro lado. Fabi, você não tá com ciúme de funcionária, né? Não é ciúme. É instinto de mãe. Pedro tá muito grudado nela. Mas isso não é bom. Você vivia reclamando que ele não aceitava ninguém. É justamente isso que me incomoda. Como alguém consegue essa ligação do nada? Há uma pausa do outro lado. Tá bom, tenho um conhecido discreto, mas custa uns trocados. Dinheiro não é problema, só quero saber quem ela realmente é. Vou mandar o contato dele, mas cuidado, viu? Às vezes é melhor não mexer em certas coisas. Enquanto isso, no jardim, Pedro está tentando ensinar Renata a pular igual sapinho. Assim, Nata, com os 2 pés, ele fala dando pulinhos. Nossa, que sapinho esperto. Renata sorri, mas sua mente está longe. Desde que viu aqueles documentos, não consegue parar de pensar. Por que você não está feliz? Pedro pergunta, parando de pular. Eu estou feliz, sim. Não tá. Quando você fica pensativa, seus olhos ficam tristes. Renata se impressiona com a percepção dele. Às vezes, os adultos ficam preocupados com coisas bobas. Que coisas? Nada importante.
Pedro chega mais perto e põe a mãozinha no braço dela. Você vai ficar aqui sempre? Por que você pergunta isso? Todo mundo sempre vai embora de mim. O coração de Renata aperta. Como uma criança tão pequena pode carregar essa tristeza? Eu não vou embora, Pedro. Promete? Prometo. Da janela do quarto, Fabiana observa a cena e sente ainda mais certeza de que precisa descobrir quem é essa mulher. 2 semanas depois, Fabiana está num café no centro da cidade, longe da sua região. Ela olha para o relógio nervosa quando um homem de uns 40 anos se aproxima da mesa. Dona Fabiana, você é o Marcos? Isso mesmo, sua cunhada me passou o caso. Marcos se senta e pega um bloquinho discreto. Então, o que a senhora quer saber sobre essa funcionária? Tudo, de onde ela veio, onde trabalhou, família, tudo. Algum motivo específico para a desconfiança? Fabiana hesita. É só intuição maternal mesmo. Meu filho ficou muito apegado a ela. Entendo. Tem o nome completo? Renata Lima Santos. Endereço? Fabiana passa as informações que tem. Vai demorar quanto tempo? Umas 2 semanas para o relatório básico. Se precisar ir mais fundo, demora mais. E quanto ao sigilo? Total. Nem seu marido vai saber se a senhora não quiser. Perfeito. Enquanto isso, em casa, Henrique chega do trabalho e encontra Renata organizando a estante da sala, enquanto Pedro ajuda, bagunçando tudo de novo. Oi, pessoal. Como foi o dia? Papai, a Nata tá me ensinando a organizar. Pedro fala todo animado. É mesmo? E como tá indo? Ele é muito esperto. Já sabe separar os livros por tamanho. Renata explica. Henrique observa os dois interagindo. Há algo ali que ele não consegue definir, mas que o deixa curioso. Renata, posso fazer uma pergunta? Claro. Você tem família? Irmãos, pais? Renata fica um pouco tensa. Não tenho família próxima, não. Ah, desculpa. Não queria ser indiscreto. Imagina. É que perdi meus pais cedo. Sinto muito. Pedro para de brincar e olha para Renata. Você não tem mãe nem pai? Não, Pedro. Então você é igual eu. Eu só tenho mãe e pai, mas às vezes eles ficam ocupados. Henrique fica tocado com a inocência do filho. Pedro, você tem muita gente que gosta de você. Eu sei. A Nata gosta de mim. Renata sente os olhos marejarem. Gosto muito de você, Pedro. Henrique observa a troca entre os dois e fica ainda mais intrigado. Há uma conexão ali que vai além do normal entre funcionária e criança. 2 semanas depois, Fabiana está de novo no café do centro. Marcos chega com uma pasta parda debaixo do braço. E então, ela pergunta ansiosa, tenho boas e más notícias. Comece pelas más. Ela mentiu sobre várias coisas. O endereço não confere e as referências de trabalho que ela deu não existem. O coração de Fabiana acelera. E as boas? Encontrei o que ela estava escondendo. Marcos abre a pasta e mostra alguns papéis. Renata Lima Santos perdeu um bebê há uns 4 anos. Foi no Hospital São Miguel. Fabiana sente o sangue gelar. Um bebê? É. Pelo que consegui apurar, foi um parto complicado. A criança não sobreviveu. Que data? Marcos confere os papéis. Março de 2019. Por volta do dia 12 ou 13, os registros não estão muito claros. Fabiana fica em silêncio calculando. Pedro nasceu dia 15 de março de 2019. Consegue ser mais específico sobre a data? Posso tentar, mas registros de hospital público são meio bagunçados. Faça isso. E Marcos? Sim, quero que você descubra tudo sobre esse parto. Tudo mesmo. Vai ser mais caro e mais arriscado. Não importa. Depois que Marcos vai embora, Fabiana fica sozinha no café, olhando para a rua. Pela primeira vez, uma suspeita terrível começa a formar na sua cabeça. E se Renata descobriu alguma coisa? E se ela sabe sobre Pedro?
Em casa, Renata está no quarto de Pedro, ajudando ele a guardar os brinquedos antes do banho. Nata, posso te contar um segredo? Pedro sussurra. Pode. Às vezes eu sonho com uma moça que canta para mim. Renata para de guardar os brinquedos. Como é essa moça? Ela é bonita e tem voz igual à sua. E o que mais você lembra do sonho? Ela está sempre triste, mas quando me vê, ela fica feliz. Renata sente um arrepio na espinha. E você gosta desses sonhos? Gosto, porque ela me faz sentir seguro. Seguro como? Como se ela fosse importante para mim. Renata abraça Pedro, sentindo uma mistura de emoção e medo. Você é muito especial, Pedro. Você também, Nata. Por isso que eu gosto tanto de você. Naquela noite, Renata não consegue dormir. As palavras de Pedro ecoam na sua cabeça. Será que é possível uma criança ter memórias tão pequenas? Ou será que é só coincidência? Ela decide que precisa descobrir mais sobre o próprio passado, sobre o que realmente aconteceu naquele hospital há 4 anos. Uma semana depois, Fabiana recebe uma ligação de Marcos. Dona Fabiana, consegui mais informações. Pode falar. Sobre o bebê da Renata. Tem algo estranho nos registros. Fabiana sente o coração disparar. Que tipo de coisa estranha? O registro de óbito foi feito, mas não tem corpo registrado no necrotério. Como assim? É como se a criança tivesse sumido. Muito estranho. Fabiana fica em silêncio por um momento. Marcos, preciso que você pare a investigação. Como? Para tudo, agora. E apaga todos os registros que você tem. Mas por quê? Tava ficando interessante. Só para, por favor, e nunca mais fala comigo sobre isso. Fabiana desliga o telefone com as mãos tremendo. Agora ela tem certeza. Renata descobriu alguma coisa. E se ela resolver falar, naquela tarde, quando Renata chega para trabalhar, Fabiana a recebe com um sorriso forçado. Renata, querida, podemos conversar? Claro, dona Fabiana. É sobre o Pedro. Ele está muito apegado a você. Isso é ruim? Não é ruim, mas ele é uma criança sensível. Já sofreu muito com as mudanças de babá. Eu entendo. Então você compreende por que eu preciso ter certeza de que você vai ficar, né? Renata sente que há algo por trás dessas palavras. Eu não pretendo sair, não. Ótimo, porque seria terrível se o Pedro se apegasse ainda mais e você desaparecesse. Há uma ameaça sutil na voz de Fabiana que não passa despercebida. Eu não vou desaparecer. Que bom, porque algumas pessoas às vezes descobrem coisas que as fazem querer mudar de vida. As duas se encaram por um momento. Renata entende que Fabiana sabe alguma coisa. Dona Fabiana, se a senhora tem alguma preocupação comigo, não tenho nenhuma preocupação, só quero que tudo continue como está. Pedro aparece correndo na sala nesse momento. Nata, vem ver o que eu desenhei. Já vou, Pedro. Enquanto Renata vai com Pedro, Fabiana fica observando. Agora é uma questão de tempo. Ou Renata desiste e vai embora, ou ela não quer nem pensar na segunda opção. Porque se Renata realmente descobriu a verdade, Fabiana vai ter que tomar medidas mais drásticas para proteger sua família. E ela está disposta a fazer qualquer coisa por isso. Na manhã seguinte, Renata chega mais cedo que o normal. Ela precisa descobrir mais sobre os documentos que viu no escritório, mas quando entra na casa, encontra Fabiana esperando na sala. Você está bem cedo hoje, Fabiana comenta, observando cada movimento. É que tenho bastante coisa para fazer. Que tipo de coisa? Renata sente a tensão no ar. A limpeza normal. Ah, claro, mas hoje você vai limpar só a sala e a cozinha. O escritório não precisa, mas eu sempre limpo o escritório às quartas. Hoje não. Henrique está com uns papéis importantes espalhados lá. Renata entende que está sendo impedida de entrar.
Fabiana definitivamente suspeita de alguma coisa. Tá bom então. Enquanto limpa a sala, Renata fica pensando em como conseguir mais informações. Ela precisa de algo mais concreto antes de tomar qualquer atitude. Pedro desce correndo as escadas. Nata, você chegou. Cheguei sim. Bom dia, Pedro. Vem ver. Mamãe mudou meu quarto todo. Renata olha para Fabiana, que força um sorriso. Resolvi dar uma renovada no quartinho dele. Quando sobem, Renata percebe que todos os móveis foram mudados, principalmente a mesinha onde Pedro desenhava perto da janela. Agora ela está do outro lado, longe da vista do escritório. Por que sua mãe mudou tudo, Pedro? Ela falou que ficou mais bonito assim. Mas Renata suspeita que o motivo real é impedir que Pedro veja quem entra e sai do escritório. Naquela tarde, quando Henrique chega do trabalho, Renata decide testar uma teoria. Seu Henrique, posso perguntar uma coisa? Claro. Pedro sempre teve facilidade para dormir? Por quê? É que ele me contou que às vezes sonha com uma mulher cantando para ele. Ah, é? Que estranho. Ele disse que a mulher do sonho canta igual eu. Henrique franze a testa. Isso é meio esquisito mesmo. Fabiana aparece na sala nesse momento. Que conversa é essa? A Renata estava falando sobre uns sonhos do Pedro. Henrique explica. O rosto de Fabiana endurece. Que sonhos? Sobre uma mulher cantando. Criança inventa cada coisa. Não significa nada. Mas o jeito nervoso que Fabiana fala deixa claro que ela se incomodou. É verdade, né? Criança tem muita imaginação. Renata concorda, mas observa a reação de Fabiana. Depois desse dia, Renata percebe que Fabiana não a deixa mais sozinha com Pedro por muito tempo. Sempre aparece com alguma desculpa para interromper. Alguns dias depois, Renata toma uma decisão. Ela volta ao Hospital São Miguel, onde seu filho nasceu, mas dessa vez com um plano diferente. Na recepção, procura por Dona Lourdes, funcionária antiga que sempre foi gentil. Renata? Nossa, que saudade. Como você tá? Oi, Dona Lourdes. Tô bem. Queria tirar uma dúvida sobre uns papéis antigos. Que papéis, filha? É sobre quando eu tive meu bebê. Preciso de uma cópia da declaração de óbito. Dona Lourdes fica um pouco constrangida. Filha, por que você quer mexer nisso de novo? É para uns documentos do INSS. Coisa burocrática. Ah, entendi. Mas sabe que isso demora, né? Arquivo antigo é complicado. Não tem pressa. Só preciso saber se dá para conseguir. Deixa eu ver com o pessoal do arquivo. Enquanto espera, Renata conversa com outras funcionárias. Aos poucos vai juntando informações soltas. Uma enfermeira menciona que naquela época tinha muito movimento de gente do hospital particular. Outra comenta que alguns registros daquele período sumiram. Nada muito específico, mas o suficiente para confirmar suas suspeitas. Quando volta para casa, encontra Henrique no escritório, mexendo nos extratos bancários com cara de preocupado. Tudo bem, seu Henrique? Ah, oi, Renata. É só umas contas aqui que não estão batendo. Algum problema? Não sei. Tem uns gastos aqui que eu não lembro de ter feito. Renata vê que são várias transferências pequenas, do tipo que alguém faria para não chamar atenção. Deve ser coisa da dona Fabiana, né? É, deve ser. Vou perguntar para ela. Naquela noite, quando Fabiana chega das compras, Henrique a chama para o escritório. Fabi, o que são esses gastos aqui no extrato? Ela olha os papéis e fica ligeiramente nervosa. Que gastos? Essas transferências, várias de 500, R$ 1.000. Ah, isso, foram umas compras que eu fiz parcelado. Que compras? Roupas, sapatos, essas coisas de mulher. R$ 15.000 em roupas. Henrique, você sabe como essas coisas são caras. Mas 15 mil. Foram várias compras ao longo do tempo. Henrique não fica totalmente convencido, mas também não pressiona mais. Tá bom, só achei estranho.
Mas na cabeça dele uma pequena dúvida se planta. No dia seguinte, Renata nota que Fabiana está ainda mais controladora. Ela mal deixa Renata sozinha com Pedro. Dona Fabiana, aconteceu alguma coisa? Renata pergunta. Por que você acha que aconteceu alguma coisa? A senhora parece meio tensa. Tô só cansada. Mas é mais que cansaço. Fabiana está claramente em estado de alerta. Naquela tarde, enquanto Pedro tira soneca, Renata está organizando a lavanderia quando escuta Fabiana falando ao telefone na cozinha. Não pode ser agora. É muito arriscado. Ela pode desconfiar. Renata se aproxima da porta, tentando escutar melhor. Eu sei que você disse para resolver logo, mas se eu fizer isso agora, vai ser óbvio demais. Pausa. Tá bom, mas tem que ser discreto, muito discreto. Renata se afasta rapidamente quando escuta passos. Fabiana aparece na lavanderia com uma expressão estranha. Quanto tempo você tá aqui? Acabei de chegar. Por quê? Nada não, só perguntando. Mas o jeito que Fabiana olha para ela deixa Renata com um frio na barriga. Naquela noite, Renata não consegue dormir. Ela fica pensando na conversa que escutou. Fabiana estava falando sobre resolver alguma coisa, e parecia ser sobre ela. Pela primeira vez, Renata se sente realmente em perigo. No dia seguinte, ela toma uma decisão. Vai procurar a polícia, mas não para fazer denúncia. Vai para pedir orientação. Na delegacia, o policial de plantão a recebe. Em que posso ajudar? Queria saber como funciona quando a gente desconfia de alguma coisa, mas não tem prova. Que tipo de coisa? É complicado de explicar. Tenta aí. E se uma pessoa descobrir que uma criança pode não ser filho biológico dos pais que criaram ela? O policial a olha com atenção. A senhora está falando de um caso específico? Hipotético. Entendi. Bom, sem prova não dá para fazer muita coisa. Precisaria de exame de DNA. E como conseguir isso? Com autorização da família ou ordem judicial? E se a família não quiser? Aí complica. Teria que ter uma denúncia formal, investigação. É muito complicado? Depende do caso. Por que a senhora quer saber? Renata hesita. É só curiosidade mesmo. Mas quando sai da delegacia, ela sabe que não pode esperar mais. Precisa agir logo, antes que Fabiana faça alguma coisa. No dia seguinte, Renata chega ao trabalho determinada. Ela vai aproveitar um momento em que Henrique estiver em casa para contar suas suspeitas. A oportunidade surge na hora do almoço. Henrique está na sala, Pedro assistindo desenho na TV e Fabiana foi buscar alguma coisa no quarto. Seu Henrique, posso falar uma coisa importante com o senhor? Claro! Que foi? É sobre o Pedro. O Pedro? Ele fez alguma coisa? Não é isso. É sobre a família dele. Henrique franze a testa. Como assim, família? Nós somos a família dele. E se ele tivesse outra família? Uma família biológica? Renata, que conversa estranha é essa? Seu Henrique, o senhor nunca achou estranho o jeito que o Pedro reage comigo? Estranho como? A ligação que ele tem comigo, como se ele me conhecesse de algum lugar. Henrique fica em silêncio por um momento. Aonde você quer chegar? Antes que Renata possa responder, Fabiana aparece na sala. Que conversa séria é essa? A Renata estava falando sobre o Pedro, Henrique explica. Que sobre o Pedro? Renata olha de um para o outro e decide ser mais cautelosa. Só comentei que ele é uma criança muito especial. Ah, sim, é verdade, Fabiana concorda. Mas seus olhos não saem de Renata. Bom, vou terminar a limpeza da cozinha, Renata diz, saindo da sala. Mais tarde, quando Henrique sai para resolver umas coisas no banco, Fabiana confronta Renata. Que conversa era aquela com meu marido? Qual conversa?
sobre família biológica do Pedro. Não falei nada sobre família biológica. Não minta para mim. Dona Fabiana, eu não sei por que a senhora está tão alterada. Porque você está fazendo perguntas demais. Que perguntas? Sobre quando o Pedro nasceu, sobre os sonhos dele, sobre família. Isso são conversas normais. Não são normais. E você sabe disso. As duas se encaram. A tensão no ar é quase palpável. O que exatamente a senhora acha que eu sei? Você descobriu alguma coisa, não foi? Descobriu o quê? Para de se fazer de inocente. Nesse momento, Pedro aparece na sala. Por que vocês estão brigando? As duas param e olham para a criança. Não estamos brigando, Pedro, só conversando. Fabiana diz, mudando o tom. Mas vocês estavam gritando. Foi mal entendido, Renata explica. Pedro vai até Renata e pega na mão dela. Nata, você vai embora? Por que você acha isso? Porque quando as pessoas gritam, alguém sempre vai embora. Renata se ajoelha na altura dele. Eu não vou embora, Pedro. Promete? Prometo. Fabiana observa a cena com uma mistura de raiva e desespero. Ela sabe que está perdendo o controle da situação e que precisa tomar uma atitude antes que seja tarde demais. Quando Henrique volta do banco, encontra a casa estranhamente silenciosa. Fabiana está na cozinha, mexendo no café nervosamente. Cadê a Renata? Foi embora mais cedo. Por quê? Disse que não estava se sentindo bem. E o Pedro? Tá no quarto. Henrique sente que tem alguma coisa errada no ar. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? Por que você acha que aconteceu alguma coisa? Você tá estranha e a casa tá muito quieta. Fabiana para de mexer o café e olha para o marido. Henrique, preciso falar uma coisa com você. O que foi? É sobre a Renata. Que tem ela? Acho que ela não é quem diz que é. Como assim? Acho que ela tá aqui por algum motivo específico. Que motivo? Relacionado ao Pedro. Henrique fica em silêncio, processando. Fabiana, você tá começando a me preocupar. Por quê? Essa paranoia toda com a Renata. Isso não é normal. E se não for paranoia? E se for verdade? Verdade o quê? Fabiana hesita. Não pode contar tudo, mas precisa preparar Henrique para o que pode vir. E se ela tiver descoberto alguma coisa sobre a adoção do Pedro? Que coisa? Não sei. Mas... E se ela resolver criar problemas? Henrique olha para a esposa como se ela fosse uma estranha. Fabi, que história é essa de criar problemas? A Renata é uma funcionária. Não tem nada a ver com a adoção do Pedro. E se tiver, como? E se ela for uma parente biológica ou alguma coisa assim? Fabiana, você está delirando. Tô não. Olha como o Pedro age com ela. Ele age bem porque ela trata ele bem. Não é só isso, Henrique. É outra coisa. Que outra coisa? Uma ligação que não deveria existir. Henrique balança a cabeça. Eu não acredito que tô tendo essa conversa. Henrique, por favor, me escuta. Não, Fabi, você que me escuta. Você tá ficando paranoica com uma coisa que não existe. E se existir, não existe. Mas depois que ele sai da cozinha, Fabiana fica sozinha com seus medos e com a certeza de que precisa agir logo. Porque se Henrique descobrir a verdade, ela vai perder tudo. Tudo que ela construiu vai desmoronar. E isso ela não pode permitir. 2 semanas depois da conversa com a polícia, Renata finalmente juntou coragem para fazer a denúncia formal. Ela passou dias pensando, com medo de estar errada, mas as evidências eram claras demais para ignorar. Na manhã de quinta-feira, a campainha da casa dos Lacerda toca. Henrique abre a porta e encontra 2 policiais. Bom dia. O senhor é Henrique Lacerda? Sou sim. Aconteceu alguma coisa?
Precisamos falar com o senhor e sua esposa sobre uma questão legal. Dizer que tipo de questão? É sobre a adoção de uma criança. Podemos entrar? Henrique sente um frio na barriga, mas convida os policiais para entrar. Fabiana desce as escadas e para quando vê os uniformes. O que está acontecendo? Ela pergunta, tentando parecer calma. A senhora é Fabiana Lacerda? Sou. Recebemos uma denúncia questionando a legalidade da adoção da criança Pedro Lacerda. O coração de Fabiana quase para. Como assim questionando? Uma pessoa alega que pode haver irregularidades no processo. Henrique olha de um policial para o outro, tentando entender. Que tipo de irregularidades? A gente adotou nosso filho de forma legal. O senhor tem os documentos? Claro que tenho. Henrique vai buscar os papéis no escritório. Enquanto isso, o outro policial continua. E quem fez essa denúncia? Fabiana pergunta, mas já suspeitando da resposta. Uma mulher chamada Renata Lima Santos. Henrique volta com os documentos na hora de ouvir o nome. A Renata, nossa ex-funcionária? Isso mesmo. Ela apresentou evidências de que a criança pode ser filho biológico dela. Isso é mentira! Fabiana explode. Ela está inventando. Por que ela inventaria algo tão sério? O policial pergunta. Porque ela está obcecada pelo Pedro. Ela perdeu um filho e agora quer o nosso. Henrique fica olhando para a esposa, percebendo algo estranho. Fabi, como você sabe que ela perdeu um filho? Fabiana percebe que falou demais. Ela comentou comigo. Quando? Num dia qualquer. Mas se ela perdeu um filho de verdade, não seria natural ela estar confusa? O policial interrompe. Vamos precisar fazer alguns exames para esclarecer a situação. Que tipo de exames? Henrique pergunta. DNA. É o único jeito de resolver isso definitivamente. Não! Fabiana grita. Vocês não vão mexer com meu filho. Senhora, é procedimento normal. Se os documentos estão corretos, não tem com que se preocupar. Nesse momento, Pedro desce as escadas de pijama. Papai, quem são esses senhores? Henrique pega o filho no colo, sentindo o mundo balançar. São pessoas que vieram conversar com a gente. Cadê a Renata? Ela não trabalha mais aqui. Por quê? Ela foi embora. É complicado, filho. O policial observa a criança. Vamos precisar da cooperação de vocês para resolver essa situação. E se a gente não quiser? Fabiana pergunta desesperada. Aí vamos ter que conseguir uma ordem judicial. Quanto tempo isso demora? Henrique quer saber. Algumas semanas. Fabiana aproveita na informação. Então a gente tem tempo de contratar um advogado. Claro, é direito de vocês. Depois que os policiais saem, a casa fica num silêncio pesado. Pedro foi brincar no quarto, sem entender a gravidade da situação. Henrique, a gente precisa contratar o melhor advogado que existir, Fabiana fala, andando de um lado para o outro. Para quê? Se Pedro é nosso filho, o exame vai provar. E se der alguma coisa errada? E se misturarem as amostras? Henrique para e olha bem para a esposa. Fabi, por que você está tão nervosa? Porque é nosso filho, então não tem problema fazer o exame. Henrique, por favor, vamos conseguir um advogado primeiro. Por quê? O que você está escondendo? Fabiana olha para o marido e percebe que não consegue mais enganá-lo. Eu não estou escondendo nada. Então por que tanta resistência ao exame? Por quê? Porque tenho medo. Medo do quê? De perder o Pedro. Você só vai perder ele se ele não for nosso filho biologicamente. E se não for, então... Henrique para no meio da frase, processando o que acabou de dizer. Fabi, você sabe alguma coisa que eu não sei? Os olhos de Fabiana se enchem de lágrimas. Henrique, por favor, não me obriga a falar isso. Falar o quê? A verdade. 3 semanas se passaram. O advogado de Fabiana tenta adiar o exame de DNA, mas a ordem judicial sai. Não tem mais como escapar.
Na manhã do exame, Fabiana está sentada na cozinha, tomando café com as mãos tremendo. Ainda dá tempo de contar a verdade. Henrique fala sentando ao lado dela. Que verdade? A que você está escondendo há semanas. Henrique, Fabi, eu te conheço há 10 anos. Sei quando você está mentindo. Fabiana começa a chorar. Se eu contar, você vai me odiar. Se você não contar e eu descobrir depois, vai ser pior. Henrique, eu só queria ser mãe. Eu sei, e você é mãe. Não da forma que deveria ser. Henrique sente um arrepio. Como assim? A adoção não foi exatamente como eu contei para você. Como foi, então? Fabiana respira fundo. A clínica disse que tinha uma situação especial. Uma menina muito nova, sozinha. E daí? Eles falaram que seria melhor para o bebê ficar com uma família estruturada. Isso ainda não explica nada. Henrique, eles não falaram para a mãe que o bebê ia ser adotado. Como assim não falaram? Eles disseram para ela que o bebê tinha morrido. O mundo de Henrique desaba. Eles fizeram o quê? Eu não sabia que ela ia aparecer na nossa vida. Eu nunca pensei que ela fosse descobrir. Fabiana, você está me dizendo que nosso filho foi roubado da mãe? Não foi roubo, foi para dar uma vida melhor para ele. Mentindo para a mãe que ele tinha morrido. Henrique, ela era muito nova, não tinha condições. Não era nossa decisão fazer. Pedro aparece na cozinha, assustado com os gritos. Por que vocês estão brigando? Henrique pega o filho no colo, tentando se acalmar. Não estamos brigando, filho. Só conversando. Mas vocês estavam gritando. Foi mal entendido. Cadê a Renata? Ela vem hoje? Henrique olha para Fabiana, que está destruída. Pedro, a Renata, ela pode vir te visitar em breve. Que bom, eu senti saudade dela. Depois que Pedro sai, Henrique encara a esposa. Quantos anos ela tinha? Quem? A mãe verdadeira do Pedro. 19. 19 anos, Fabiana. Uma menina. Henrique, eu não pensei que... Você não pensou em nada além de você mesma? Não é verdade. Eu pensei no Pedro. Você pensou em ter um filho, não no que era melhor para o Pedro. Naquela tarde, eles vão fazer o exame. Pedro não entende por que tem que dar sangue, mas coopera porque o pai pede. Quanto tempo demora o resultado? Henrique pergunta. 2 semanas. O técnico responde. 2 semanas que vão passar como 2 anos. 15 dias depois, o telefone toca. É o laboratório. Senhor Henrique, o resultado ficou pronto. E? O senhor prefere vir buscar ou quer que eu fale pelo telefone? Fala aí. A criança é filho biológico da senhora Renata Lima Santos. Henrique senta devagar na cadeira. Tem certeza? 99,9% de certeza. Obrigado. Quando desliga, Fabiana está parada na porta da cozinha. Era o laboratório? Ela pergunta. Era. E? Pedro é filho da Renata. Fabiana desaba no chão chorando. Eu perdi meu filho. Ele nunca foi seu filho, Fabi. Foi sim. Eu cuidei dele por 4 anos. Você roubou ele de quem realmente devia cuidar. Henrique, o que vai acontecer comigo? Não sei, mas você vai ter que enfrentar as consequências. E você? Você me perdoa? Henrique olha para a mulher que ele achava que conhecia. Não sei se consigo, Fabi. Você me mentiu por 4 anos. Mas eu te amo. Se você me amasse, não teria me feito cúmplice de uma coisa dessas. Naquela tarde, Renata vem buscar Pedro para uma visita. É a primeira vez que eles se veem desde que a verdade começou a sair. Nata! Pedro corre e abraça ela. Você sumiu. Desculpa, meu amor. Tive uns problemas para resolver. Que problemas? Problemas de gente grande. Já resolveu? Tô resolvendo. Henrique se aproxima dos dois. Renata, o resultado saiu. E? Você estava certa. Ele é seu filho.
Renata abraça Pedro mais forte, chorando. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube. E agora? Henrique pergunta. Agora a gente precisa pensar no que é melhor para o Pedro. O que você quer fazer? Quero meu filho de volta, mas não quero tirar você da vida dele. Pedro olha de um para o outro confuso. Eu não entendo nada. Renata se ajoelha na altura dele. Pedro, lembra quando você perguntou se eu era sua mãe? Lembro. Eu sou mesmo. Sua mãe de verdade. Mas a Fabiana não é minha mãe. A Fabiana cuidou de você, mas não é sua mãe biológica. E o papai Henrique? O papai Henrique também cuidou de você e sempre vai ser especial para você. Isso significa que eu vou morar com você? Significa que a gente vai descobrir juntos como fazer isso dar certo. Messetil, 6 meses depois, as coisas se acertaram legalmente. Fabiana foi condenada a prestar serviços comunitários e pagar uma multa pesada. Não foi para a prisão porque colaborou com a investigação, mas perdeu a guarda definitivamente. Henrique vendeu a casa grande e se mudou para um apartamento menor, no mesmo bairro onde Renata mora com Pedro. É quinta-feira à noite. Pedro está na casa de Henrique, ajudando a fazer o jantar. Papai, por que você não mora mais com a gente? Porque as coisas mudaram, filho. Mudaram como? Descobrimos que sua mãe biológica é a Renata. E você não é meu pai biológico? Não sou, mas continuo sendo seu pai do coração. E a Fabiana? A Fabiana fez coisas erradas. Por isso ela não vem mais me ver? É por isso. Pedro fica pensativo enquanto mexe o macarrão na panela. Papai, você fica triste? Às vezes fico. Por quê? Porque descobri que algumas coisas que eu achava que eram verdade não eram. Mas você ainda me ama? Amo você mais que tudo no mundo. Então não precisa ficar triste. Por quê? Porque o que importa é que a gente se ama. Henrique abraça o filho, impressionado com a sabedoria dele. No sábado seguinte, Renata, Henrique e Pedro estão no parque. Pedro brinca no escorregador enquanto os dois conversam no banco. Como você está lidando com tudo isso? Renata pergunta. Uns dias são melhores que outros. Você tem raiva de mim? Raiva? Por quê? Por ter mudado a vida de todo mundo. Renata, você não mudou nada. Você só descobriu a verdade. Mas se eu não tivesse aparecido, você teria o direito de continuar achando que seu filho tinha morrido? Não. Então, você fez a coisa certa. Mesmo tendo destruído seu casamento? Meu casamento foi destruído pela mentira, não pela verdade. Eles ficam em silêncio, vendo Pedro brincar. Às vezes eu fico pensando, Henrique comenta, no quê? Como seria se a gente tivesse se conhecido em outras circunstâncias? Acha que a gente seria amigo? Acho que sim. Vocês dois são as pessoas mais importantes da minha vida. Henrique, não vou mentir e dizer que tá fácil. Tem dias que eu acordo e demoro para lembrar que minha vida mudou completamente. E como você se sente nesses dias? Perdido. Mas aí eu vejo o Pedro feliz e lembro que foi a coisa certa a fazer. Ele tá feliz mesmo, né? Tá, mais feliz do que eu já vi ele ser. É porque ele finalmente tá completo. Como assim? Ele sempre soube que faltava alguma coisa. Agora não falta mais. Pedro corre até eles. Vamos no cinema hoje? Claro, Renata responde. Que filme você quer ver? Aquele dos carros. Então vamos ver o dos carros. Enquanto caminham para o cinema, Pedro no meio dos dois, Henrique pensa em como a vida é estranha. 6 meses atrás, ele tinha tudo que achava que queria. Casa grande, dinheiro, família perfeita. Agora ele tem um apartamento pequeno, economiza todo centavo e divide o filho com outra pessoa. Mas pela primeira vez em anos, ele se sente em paz. Porque agora ele sabe que tudo na sua vida é verdadeiro. O amor que sente pelo Pedro é real. A amizade que está construindo com Renata é genuína.
E a família que eles formaram, mesmo sendo diferente de tudo que ele conhecia, é honesta. No cinema, Pedro senta no meio dos dois, comendo pipoca e rindo do filme. De vez em quando ele olha para o lado e sorri para os dois adultos que escolheram amá-lo. Uma mãe que nunca desistiu de procurá-lo. E um pai que escolheu ficar mesmo descobrindo que não era obrigado. Não é a família que nenhum dos três planejou ter, mas é a família que eles construíram com a verdade. E isso faz toda a diferença. Gostou dessa história? Me conta nos comentários. Acha que Fabiana merecia ir presa e Renata fez certo em mudar a vida de Henrique? Até a próxima história.